Liderança cristã. Hoje falaremos do lançamento do livro Liderança Cristã. O que é necessário para você desempenhar uma liderança que agrade a Deus e aos homens? Faremos uma crítica profunda e detalhada sobre a obra, esmiuçando o que o autor quis dizer e quais os métodos por ele usado. Cláudio Lísias Gaia Duarte traz para nós seu ponto de vista do que seja a liderança cristã e o que se faz necessário para exercê-la. O que define um bom líder? É uma pergunta que assim parece simples, mas as respostas são infinitas, não é? É o carisma, a autoridade, são só os resultados, não importa como. Hoje vamos mergulhar num material que oferece uma resposta bem particular para essa pergunta. Temos em mãos um manual de formação chamado Liderança Cristã. Então, o nosso desafio aqui é entender o que ele realmente quer dizer com uma liderança que, como o próprio autor fala, agrade a Deus e aos homens. A promessa do livro é ser um guia prático, todo baseado na Bíblia. E aí já começa a minha primeira pergunta. O que faz a liderança dentro de um contexto de fé ser tão diferente da liderança em uma empresa ou na política? É só o chefe que muda? Essa é a pergunta central, e o livro ataca isso de frente. O autor afirma que a diferença é a fonte do poder. Em uma empresa, o poder pode vir do cargo, na política dos votos, mas aqui ele esclarece que a verdadeira liderança não nasce da imposição, nem mesmo do carisma. Ela é um reconhecimento que os liderados oferecem de forma voluntária. E por quê? Porque eles enxergam no líder um comportamento que consideram justo e cordial. E tem um pré-requisito que muda todo o jogo. Para o autor, é impossível liderar outros sem antes se submeter à liderança de Jesus. Não é um curso que você faz e pronto, está apto. É um ciclo contínuo de ensinar o que se está aprendendo. Ok, esclarecer isso porque essa distinção parece crucial. Não é só pegar um bom chefe e colocar uma auréola nele. O livro argumenta que o modelo é fundamentalmente diferente. Ele começa definindo o que seria a liderança humana padrão. A habilidade de inspirar, de guiar equipes usando ferramentas que a gente já conhece, como inteligência emocional, boa comunicação. Exato, ele reconhece o valor de tudo isso. A liderança cristã, no modelo do livro, não descarta essas ferramentas, mas subordina tudo a um elemento que ele chama de inegociável, a submissão às Escrituras, a Bíblia. Ele usa a metáfora de uma bússola que sempre aponta para o mesmo norte, não importa a tempestade. E quando essa bússola é adotada, os princípios mudam radicalmente. O principal indicador passa a ser amar ao próximo como a si mesmo. E a estratégia de crescimento não condiz com a mentalidade secular ou mundana. É o inverso do que a mentalidade secular adota: ser o menor e servir, ao invés de ser servido. É uma inversão completa da pirâmide de poder humano. E essa ideia de servir é o pilar de tudo, sem dúvida. O autor ancora essa visão numa passagem da primeira epístola do apóstolo Pedro, que ele considera tipo a descrição de cargo definitiva para esse tipo de líder. A instrução é para pastorear o rebanho de Deus, mas com 3 condições bem claras. Primeiro, que seja espontaneamente, não por obrigação. Segundo, de boa vontade, não por ganância. E terceiro, e talvez o mais difícil, não como dominadores, mas, e aqui está o centro de tudo, tornando-vos modelos do rebanho. A liderança aqui é por exemplo, não por decreto. É a vida do líder que valida as palavras dele. É aqui que a coisa fica bem, mas bem interessante. Para não deixar essa ideia na teoria, o livro mergulha em estudos de caso, usando figuras bíblicas. E o que eu achei fascinante é que elas não são os super-heróis da fé, perfeitos. São pessoas complexas, cheias de falhas, o que as torna muito mais humanas e, paradoxalmente, exemplos mais úteis. O primeiro é Noé. A única credencial de liderança dele foi ser justo e íntegro, numa geração que a Bíblia descreve como totalmente corrompida. Ele liderou por contraste, entende? Mas o ponto que o autor bate na tecla é que essas virtudes não devem ser vistas como um mérito pessoal de Noé. Ele recorre à epístola de Tiago para argumentar que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, corroborando o que o próprio Jesus afirmou: bom só Deus. Esclarecendo que a bondade que existe em nós é fruto do andar com Deus, pois quanto mais se aproximar dele, mais se tornará igual a ele. A interpretação é que a integridade de Noé no meio do caos não era um produto dele mesmo, mas um dom que ele recebeu e cultivou. A história de Noé é sobre liderança pela integridade em isolamento.
Mas aí o livro muda de cenário com José, que lidera no meio da injustiça e da traição. Isso parece o oposto. Como a liderança pode nascer de algo tão negativo? E aqui o autor propõe uma ideia radical. A liderança de José não foi forjada apesar do sofrimento, mas por causa dele. A tese é que sua principal habilidade de líder não era gerenciar o Egito, mas gerenciar o próprio ressentimento. Pensa na sequência. Vendido como escravo pelos irmãos, pelos próprios irmãos. Depois acusado falsamente, jogado na prisão e ainda esquecido lá pelo copeiro que ele ajudou. Era a receita perfeita para um homem amargo, vingativo. Com toda razão, aliás, ele tinha crédito para isso. Exatamente, e quando ele finalmente chega ao poder, ele tem a faca e o queijo na mão para se vingar, e ele não o faz. O autor argumenta que essa capacidade de absorver o mal, processar e não repassar é o ápice da liderança nesse modelo. Por isso, ele classifica José como um tipo de Jesus. A maior prova da liderança dele não foi administrar a comida do Egito, foi perdoar os irmãos. Essa ideia de gerenciar o próprio ressentimento é muito poderosa. Mas aí chegamos em Davi, e a figura de Davi sempre me pareceu a mais problemática para esse modelo. Entretanto, o livro o chama de homem segundo o coração de Deus. Mas a gente está falando de alguém que cometeu adultério e depois arquitetou um assassinato para encobrir. Como o autor lida com essa dissonância? Ele não corre o risco de romantizar um líder com falhas de caráter tão graves? Esse é o ponto nevrálgico da análise sobre Davi. O livro não tenta amenizar as falhas dele. Pelo contrário, usa as falhas como a parte central da lição. Davi é apresentado como o estudo de caso da condição humana. De um lado você tem o jovem corajoso que enfrenta Golias, o rei que se descreve como pobre e necessitado. Mas o outro lado tem o homem que cede aos seus impulsos mais sombrios. A lição que o autor extrai é para não ignorar os erros, mas para observar as consequências diretas das escolhas de um líder. O argumento é que a história de Israel sobre o reinado dele funciona tipo um gráfico. Quando Davi alinhava as decisões com os princípios divinos, o reino prosperava. Quando ele seguia a própria vontade, as consequências eram devastadoras, não só para ele, mas para a nação inteira. Davi não é um modelo de perfeição, mas um modelo da responsabilidade que um líder carrega. E para fechar esses exemplos, temos o apóstolo Paulo. A transformação dele talvez seja a mais cinematográfica de todas, um perseguidor que se torna um maior missionário. A história de Paulo é usada para ilustrar o poder da redefinição de propósito. O autor faz questão de construir o antes para que o depois tenha mais impacto. Quem era Saulo de Tarso? Um homem com um currículo impecável, cidadão romano, fariseu zeloso, educado por Gamaliel. Ele tinha tudo, e ele usou todo esse conhecimento, todo esse zelo, toda a cidadania romana e redirecionou tudo para um propósito diametralmente oposto. O maior perseguidor se torna um maior defensor, sendo um dos maiores doutrinadores da igreja, participando com um número significativo do conteúdo do Novo Testamento. O hebreu dos hebreus se torna o apóstolo dos gentios. A lição aqui é sobre redenção e reaproveitamento. Nada no passado de um líder é desperdiçado nesse modelo. Depois de passar por esses arquétipos tão intensos, a integridade de Noé, a resiliência de José, a responsabilidade de Davi e a transformação de Paulo, a pergunta que fica é: como isso se traduz na prática? Quais são as tarefas do dia a dia e os obstáculos reais que esse manual aponta? Então, o livro desce para um nível bem prático. Ele lista as responsabilidades: ter visão, definir valores, motivar, acompanhar o crescimento das pessoas, coisas que a gente veria em qualquer bom livro de gestão. A diferença, de novo, está na fonte. E para ilustrar de onde vêm essas capacidades, o autor usa uma figura quase misteriosa, Enoque. A Bíblia mal fala sobre ele, diz apenas que Enoque andou com Deus. E o livro usa essa simplicidade para fazer um argumento profundo. A fonte da capacidade de liderança nesse modelo não está na capacidade intelectual, está na proximidade com a fonte dos valores que ele quer representar. A interpretação é que a liderança não é algo que você faz, mas algo que emana de você como um reflexo. Quanto mais tempo andando com Deus, mais a sua liderança se torna natural. O modelo é bem idealista. A integridade, serviço, proximidade com Deus. O que o livro aponta como as criptonitas desse líder? São inimigos externos ou os próprios demônios internos? A resposta do livro é ambos, mas a luta principal é interna.
O autor divide os obstáculos em duas categorias. Os internos são o que ele aponta como obras da carne. É um termo bíblico para descrever as tendências humanas negativas: incredulidade, inveja, soberba, desânimo. São as batalhas travadas no coração do líder, mas ele também aborda os desafios externos, e aqui ele contextualiza a discussão no que descreve como a pós-modernidade. E o que isso significa nesse contexto? Significa um ambiente cultural onde a verdade é vista como relativa, onde cada um tem a sua verdade. O livro faz uma crítica bem direta a certas tendências que ele observa em algumas igrejas contemporâneas, que, na tentativa de serem mais relevantes, acabam, na visão do autor, se assimilando a essa cultura. Ele menciona exemplos como o uso de paredes pretas e ambientes que se assemelham a boates, e alerta para o perigo de adotar a forma do mundo e acabar perdendo a mensagem. A citação que ele usa do livro do Apocalipse para confrontar isso é fortíssima. É um chamado à distinção. Diante de tantos desafios, a luta interna contra a soberba e a pressão externa para se conformar, qual seria então o salário disso tudo? Qual a recompensa de uma liderança genuína que o livro apresenta? Não é sobre bônus ou reconhecimento público. O autor cita a passagem "Não saiba tua mão esquerda o que faz a direita", para reforçar que a motivação não pode ser um benefício próprio. As recompensas são de outra natureza. Ele lista 4. A primeira é a satisfação de ver o propósito de Deus se cumprir em sua vida. A segunda é o reconhecimento genuíno das pessoas que você lidera. A terceira é a paz de uma consciência tranquila. E a última recompensa final é espiritual, a inacessível coroa da glória. E vamos ser sinceros, essa coroa da glória pode soar muito abstrata para quem não está vivendo os benefícios que a palavra de Deus oferece para quem dela se alimenta. O que o autor quer dizer com isso é que a métrica de sucesso precisa mudar e vai para a construção de um legado. É como jogar um jogo diferente com um placar que só é revelado no final. A motivação precisa ser intrínseca, não externa e material. Então, amarrando tudo isso, qual é a mensagem final do livro? Qual é a conclusão que ele deixa? A conclusão é direta, quase um soco no estômago. O autor afirma que não há atalhos. A frase que ele usa para resumir tudo é: não existe evangelho sem cruz e nem vida eterna sem renúncia. Ele argumenta que a condição fundamental para ser um seguidor e, por extensão, um líder nesse modelo é a ordem de Jesus: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, a liderança, na conclusão do livro, não é uma posição de prestígio ou poder, é um caminho de sacrifício diário. O modelo que o livro desenha é quase um anti-líder, pelo menos para os padrões do mundo, onde o poder vem do serviço, a autoridade vem da renúncia. Começamos com essa ideia de uma liderança baseada em relacionamento e terminamos com um chamado ao sacrifício. Exatamente. Se a gente conectar todos os pontos, a ideia central que emerge é que a liderança discutida aqui não é uma posição estática de poder. É um processo dinâmico e contínuo de ser moldado. É uma jornada de se guiar por princípios que o autor define como eternos. No fim das contas, é menos sobre o que um líder faz e muito mais sobre quem o líder está se tornando. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O autor baseia todo o seu modelo em figuras de um contexto histórico, social e cultural muito, mas muito distante do nosso. Estamos falando de patriarcas, pastores de ovelhas, legisladores do deserto. Fica a questão: como um líder hoje pode aplicar os princípios de um pastor como Davi ou de um administrador como José aos desafios complexos de uma organização numa sociedade digital e globalizada, sem que essa aplicação seja uma alegoria bonita, mas mantendo a sua essência prática e espiritual? Sem dúvida, o livro nos chama a atenção sobre um processo que não se dá pelas circunstâncias do viver dia a dia, mas o livro nos faz entender que a vida vale muito mais do que o que comemos e o que vestimos. O livro nos faz entender que a vida aos pés de Jesus, seguindo seu exemplo e seus conselhos, teremos vida e vida abundante, mesmo diante das adversidades que nos afetam. Queremos parabenizar o autor, Cláudio L.G. Duarte, por nos entregar esse tesouro de livro. Certamente será muito útil na formação de novos líderes. Ao autor, deixamos nossos sinceros desejos de uma boa divulgação dessa obra, pois nos traz, de forma simples e clara, as diretrizes de uma boa liderança, a liderança que agrada a Deus.